finalmente a Mariana voltou. Nossa, apareceu. Aonde estava toda a sua beleza? Aí eu falei assim, nossa gente, eu sumi mesmo. Eu nem percebi que eu tinha sumido. Tipo, sabe quando você vai vivendo e você nem percebe? A vida só foi acontecendo e eu sumi. Tava me sentindo muito focado, tava me sentindo muito calmo, sabe? E esses últimos meses eu tive muitas viradas, muitos starts que me fizeram entender muita coisa, sabe? Aí com essas novas coisas, com esses novos starts, eu comecei a ficar tão louco em descobrir tudo isso, eu comecei a ficar tão focado nisso que eu realmente sumi sem querer. Gente, nesse tempo também, eu vasculhei muito na leitura. E agora eu fiquei muito viciado em ler. Eu peguei esse livro aqui agora, que é O Deserto dos Tártaros. Depois que eu meio que sumi, eu tava pesquisando essas épocas. No YouTube, essas coisas de tipo modo caverna, né? E aí o povo falava assim, modo caverna é meu ovo. Porque a gente tem que socializar, a gente tem que conversar com as pessoas. E eu concordo com isso, sabia? Eu acho que esse negócio de se esconder, nunca ter contato com ninguém, eu acho, assim, completamente doidice. Eu tive essa época meio que forçado. Eu não planejei não estar no meio das pessoas. Eu só fui sumindo, sabe? Tipo, então eu acho que nesse sentido, falando assim do método caverna, eu acho que não seria nem você se esconder, mas você dá uma parada em tudo, assim. Para, calma, deixa eu respirar. Gente, principalmente na juventude, na adolescência, a gente tem a cobrança de estar fazendo parte de um grupo social. A gente tem a cobrança de estar, assim, conversando com as pessoas. E eu acho que sim, às vezes a gente se deixa muito influenciar pelas pessoas por querer fazer parte desses grupos. E não só as pessoas à nossa volta. Eu acho que hoje em dia as redes sociais, elas têm muito influência nisso. Então, quem você segue no seu Instagram, quem você acompanha nos seus stories, ou até às vezes mesmo quem você nem acompanha, mas quando você vai rolando feed e vai aparecendo aquelas pessoas pra você sempre vai se comparar a alguém. E às vezes a gente nem quer fazer alguma coisa, mas a gente pensa que se a gente não fizer, a gente não vai estar naquele grupo. Se a gente não fizer, a gente não vai fazer parte como aquelas pessoas. Se a gente não fizer, a gente vai ser excluído. O trem vai passar e a gente vai ficar pra trás. Então às vezes a gente faz nem porque a gente quer, mas porque todo mundo em volta da gente faz. Sabe? Só que é nesse momento quando você fica sozinho, é nesse momento quando você, tipo, não, chega, que você às vezes se toca e percebe o que realmente você quer fazer. E às vezes eu penso assim, você pode fazer uma coisa só porque todo mundo tá fazendo, não tem problema. Mas eu não estava nem gostando do que eu estava fazendo. E eu não sei porquê, em que momento eu não abordei e eu não explorei fazer realmente a música, que é uma coisa que eu gosto e que nem todo mundo faz. Nesse momento que eu sumi, como eu me apeguei muito mais à leitura, que era uma coisa que eu sempre gostei e eu nunca tinha me tocado. Então eu comprava livros só quando dava e lia quando dava. Só que eu sempre gostei, eu adorava ler. Por que eu não leio mais e mais e mais e mais? E aprendi a ler. Outra coisa muito louca, comecei a estudar muito na internet e procurar muito conteúdo aleatório que eu também nunca tinha me tocado e que eu do nada comecei a procurar. Então teve tantas coisas que eu nunca parei na minha vida pra imaginar que eu gostaria de fazer. Eu acho que inconscientemente, sem perceber, eu tava tão doente de estar no meio das pessoas, tão doente de fazer as coisas que os outros fazem, que o que eu tinha de especial meu, o que realmente era uma coisa minha, eu não tava fazendo. Ou talvez também era uma completa insegurança de querer explorar o que realmente é só seu. E mesmo que eu goste, eram coisas que eu não explorava. Eram coisas que eu não via tanto. Mas quando você começa a ficar quieto e ouvir um pouco dos seus pensamentos, você começa a ver que, mas por que você não tenta? Por que não fazer? Então eu acho que foi até por isso que foi sem querer que eu sumi. Eu acho que meu corpo tava pedindo tanto que eu não ouvia, que ele falou, não, pera, agora eu vou fazer por mim mesmo. Não, Gustavo, pera aí, vamos dar uma pausa pra realmente ver o que a gente tá fazendo e o que a gente não tá fazendo. O que a gente precisa fazer e o que a gente não precisa fazer. Tive tantos starts que eu acho que eu não teria no barulho da vida. Eu acho que todo mundo, em algum momento, tem que entrar numa caverna. Quando você não existe, as coisas não te incomodam, as coisas ficam mais claras. Todo aquele barulho em volta, externo, some. A realidade externa da sua vida some. E só existe você. Pra se perguntar, o que eu quero fazer? O que tá acontecendo comigo? O que tem de errado? O que eu não tô vendo? E você não vai conseguir perceber isso se você estiver na vida barulhenta lá fora. Você precisa uma hora pegar, entrar, trancar a porta e falar, dá licença. Agora já tá de noitinha, tá quase na hora de dormir. Eu quero assistir um filme, um filmezinho, um desenho, pra relaxar. Acho que eu vou na Disney ou na Netflix. Eu não sei, eu vou buscar umas coisas pra mim comer. Que hoje é meu dia do lixo, então eu vou buscar algumas coisas pra mim comer. Então, gente, agora eu vou na Disney ou vou no Netflix? Eu não sei. Nesse modo noturno, eu gosto de assistir um desenho, porque dá um ar assim muito aconchegante. Ah, eu gosto de Trolls. Shrek. Am I perfect? It's me. It's me.
Muito legal, muito linda ela. Eu sou fã de Marvel, gente. E fã de Marvel, principalmente fã dela. Ela é linda. E ela não vai voltar no novo filme, vocês viram? Na boa está. Acho tão massa, tão massa a vibe desses desenhos antigos. Já cansei, não achei nada. Vai ser esse. Eu sou uma pessoa que pensa demais, sabia? Eu sempre tenho que ter um momento do dia que eu vou parar pra pensar nas coisas. É esse momento. Eu coloco um fone, aí eu coloco sons de natureza e eu fico deixando meus pensamentos fluírem. É tão estranho ver como as pessoas têm tanta dificuldade de ficar sozinhas. Eu acho que é complicado mesmo ficar de frente a frente com os próprios pensamentos. Mas ficar sozinho, ser invisível às vezes, é uma das melhores coisas da vida. Não ter tempo pra ninguém, não existir por um tempinho, é tão incrível e traz tanta paz. As pessoas são muito importantes. O que a gente vive lá fora é muito importante. E eu tenho necessidade imensa de estar lá. Mas às vezes é necessário. É tão necessário que às vezes eu acho que o corpo até pede e faz a gente automaticamente fazer isso. É necessário não existir, não ter ouvido pra ninguém às vezes. Ter o teu lugar secreto, aonde quando você entra, nada pra fora existe. E você finalmente se permite pensar, sentir no que tá acontecendo aí dentro. Conseguir se curtir, conseguir ficar com você, conseguir se olhar. Eu sei que pode parecer simples, mas eu acho que é um privilégio pra poucos. Ninguém sabe o que você tá fazendo, ninguém sabe onde você tá, ninguém sabe com o que você tá sonhando, ninguém sabe pelo que você tá rindo. E nem tem que saber. Na verdade, eu acho que as coisas mais legais, os risos mais gostosos de dar, as maiores felicidades são aquelas que ninguém sabe que a gente viveu. Ouça um pouco você. Escuta o que você está querendo dizer e você não está conseguindo se ouvir. Por um momento, não exista. Por um momento, não tenha tempo para ninguém.